Um jogador que coleciona conquistas, um jogador que coleciona polêmicas. É admirado por seu futebol, mas desperta antipatia em muita gente. Uma antipatia que ficou ainda mais acentuada por causa de seus posicionamentos políticos. Um jogador que é importante para o Brasil na Copa do Mundo do Catar, mas que se machucou. Pelo menos por hora, está fora de campo. E mesmo dali, continua rendendo bastante assunto. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 28 de novembro de 2022, dia em que a Seleção Brasileira de Futebol Masculino venceu sua segunda partida na Copa do Mundo do Catar. Com um gol do meio-campista Casemiro, o time bateu a Suíça por 1-0 e se classificou para as oitavas de final do torneio. Já são 6 pontos, somando a vitória na estreia por 2-0 contra a Sérvia na semana passada. Jogo aquele que veio com uma notícia muito ruim para a equipe do técnico Tite. O atacante Neymar machucou o tornozelo direito, teve que sair de campo, chorou no banco de reservas e agora está em tratamento. Não dá para saber ainda quando ele volta, se vai conseguir se recuperar a tempo de defender a seleção nessa Copa em que o jogador de 30 anos tinha tudo para brilhar. Tinha tudo para conquistar esse título inédito na carreira dele. A contusão do Neymar veio acompanhada de uma polêmica. Isso porque muita gente nas redes sociais comemorou o fato dele ter machucado o tornozelo. O Rafinha, que também é atacante da seleção, fez uma postagem nas redes sociais para rebater esse tipo de comemoração. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, torcedores da Argentina tratam Messi como Deus, torcedores de Portugal tratam Cristiano Ronaldo como rei, torcedores do Brasil torcem para Neymar quebrar a perna. É triste, o maior erro da carreira de Neymar é nascer brasileiro. Esse país não merece seu talento e seu futebol, fecha aspas. Estava instalada a discórdia entre apoiadores e detratores de Neymar, entre quem ama e quem odeia o jogador. Entre quem acha as críticas exageradas e quem acha que tem que criticar o atacante mesmo. É só mais uma discórdia na vida do atleta nascido em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Um atleta que desde muito cedo era uma aposta do futebol. Um atleta que despontou no Santos, onde foi campeão paulista, da Copa do Brasil, da Libertadores da América e da Recopa Sul-Americana. Um atleta que foi para o Barcelona, onde conquistou a Supercopa da Espanha, o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei, a Liga dos Campeões da Europa e a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Um atleta que depois foi para o Paris Saint-Germain, que venceu o Campeonato Francês, a Copa da Liga Francesa, a Copa da França e a Supercopa da França. Um atleta que pela Seleção Brasileira de Futebol venceu a Copa das Confederações e ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Um atleta que se aproxima do número de gols de Pelé, maior jogador de todos os tempos, com a camisa do Brasil. Um atleta vitorioso, sem dúvidas. Mas de onde vem tanta antipatia em relação a ele? Quando jogava no Santos, Neymar já tinha fama de caicai. Era criticado por se jogar no campo a qualquer toque de um adversário. Ele virou meme mundial na Copa de 2018, quando protagonizou uma longa rolagem no campo. Ainda no time do Litoral Paulista, ele disputou com o Barcelona em 2011 a final do Mundial de Clubes da FIFA, entidade máxima do futebol. O Santos levou uma goleada. O que veio a público só depois é que o atacante, que estava no Santos, já tinha fechado um contrato com o Barcelona, o time espanhol que deu a goleada no Santos. E ninguém sabia disso. Neymar enfrentou suspeitas de sonegação de impostos no Brasil e na Espanha. Por aqui ele ainda recorre. Na Espanha os casos foram encerrados. Depois do Barcelona, onde jogava no ataque junto com o argentino Messi e o uruguaio Suárez, o Neymar foi para o Paris Saint-Germain, o PSG, tinha um contrato milionário e a promessa de ser protagonista. Lá na França, se envolveu em polêmicas. Chegou a socar um torcedor que o criticava, fato que lhe rendeu 3 jogos de suspensão. Neymar chegou a ser acusado em 2019 de estupro por uma modelo, mas ela não apresentou evidências e o caso foi encerrado pelo Ministério Público Brasileiro. De forma recorrente, o Neymar é chamado de garoto, de menino.
tanto pelo Neymar pai, que administra sua carreira, quanto por alguns de seus admiradores. O fato é que isso se repete, mesmo ele já sendo um homem feito. Ainda em 2019, o Neymar pai foi recebido em Brasília pelo presidente Jair Bolsonaro para tratar das dívidas de imposto do jogador. Em 2022, quando Bolsonaro tentou a reeleição, Neymar Júnior, o jogador, declarou voto no presidente. Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato do PT e principal adversário do Bolsonaro, chegou a ironizar esse apoio, dizendo que o atacante poderia estar preocupado com a eventual vitória dele, do Lula, pois ele, o Lula, poderia descobrir o que o Neymar pai tinha acertado com o presidente em relação às dívidas de impostos. Neymar apareceu fazendo o 22, número do PL, o partido do Bolsonaro, com as mãos num vídeo divulgado nas redes sociais. Depois participou de uma live da campanha à reeleição do presidente. Em determinado momento, Carla Ceccato, que era apresentadora dos programas eleitorais de Bolsonaro, pergunta como o Neymar comemoraria o primeiro gol na Copa do Catar. Ouça o diálogo. Neymar, vamos combinar, se a gente ganhar o primeiro gol... Não, vamos ganhar, Não, o primeiro gol que ele fizer. O primeiro gol que você fizer, como é que você vai fazer pra gente? Nós vamos ganhar. Não, o primeiro gol que você fizer, vamos combinar aí um gesto. 22? Ele repetiu o gesto, fazendo o 22 com os dedos na tela, como a própria Carla Ceccato reforça logo em seguida. Enfim, a gente tinha ali o principal astro da seleção masculina de futebol, o esporte mais popular do país, dizendo que o primeiro gol que fizesse no maior evento esportivo do mundo seria dedicado a Bolsonaro, um político de extrema-direita que defende a ditadura militar e seus torturadores, ataca minorias, é negacionista climático, é negacionista da vacina, entre outras coisas. O Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula. E foi nesse clima que boa parte dos brasileiros passou a olhar torto para a Copa, para o Brasil na Copa. Tinha muita gente dizendo até que não ia torcer. Aí, quando o Neymar se machucou no jogo contra a Sérvia, na quinta-feira passada, veio a comemoração do pessoal que não gosta do jogador. E teve mais um fato que ajudou a selar aquele momento. Um outro atacante, o Richarlison, fez 2 gols na estreia, um deles um golaço. O Richarlison é uma figura bastante carismática. Ele é envolvido em causas ambientais e no combate ao racismo. Quando se posiciona sobre questões políticas, tem um olhar mais alinhado aos progressistas. Na pandemia de Covid-19, aceitou convite para ser embaixador da USP Vida, campanha da Universidade de São Paulo voltada a apoiar a ciência universitária, com o intuito de encontrar soluções para a crise na saúde. Foi nesse contexto que também virou polêmica a defesa de Neymar feita pelo Rafinha, que a gente citou agora há pouco, aquela segundo a qual o Brasil não merece o astro do PSG. O ex-jogador e comentarista esportivo Walter Casagrande, um forte crítico do bolsonarismo e também do atacante, disse o seguinte no portal UOL. O Rafinha precisa entender mais a história do Brasil, ele precisa entender mais o que o povo brasileiro é, o que o povo brasileiro passa, o que o povo brasileiro já passou, sabe? Nós merecemos muito mais coisas do que o Neymar. Nós não merecemos ter Bolsonaro como presidente, nós não merecemos ter os filhos do Bolsonaro, nós não merecemos ter Mourão como senador agora, nós não merecemos ter Damares, nós não merecemos ter Carla Zambelli. E, enfim, eu tenho uma lista gigantesca do que o povo brasileiro não merece ter aqui no Brasil. Aí o Casagrande citando o presidente, seus filhos políticos, o vice-presidente Hamilton Mourão, general da reserva, que foi eleito senador, a ex-ministra Damares Alves, pastora evangélica, que também foi eleita senadora, e a Carla Zambelli, deputada federal reeleita, que ganhou destaque na eleição ao perseguir com uma arma em punho nas ruas de São Paulo um homem negro que a havia xingado. O Casagrande concluiu assim o seu argumento. Alguns maldosos comemoram a contusão do cara, mas isso é uma questão que ele mesmo se envolveu numa parte política, de apoiar um candidato fascista, homofóbico, racista, né, machista, agressor de mulheres, e você vai lá e apoia. O que você quer em troca? Aplauso? Muitas personalidades saíram em defesa do Neymar. O ex-BBB Gil do Vigor foi para as redes sociais e postou a seguinte mensagem. Num momento muito difícil, quando sofri um ataque homofóbico, tive o apoio e a ajuda de uma pessoa muito importante. Neymar me apoiou, vestiu essa camisa, fez o tchac-tchac e naquele momento foi um conforto para mim.
Então tô aqui fazendo esse post para ele e torcendo demais pela sua recuperação, para que ele volte logo a defender nossa seleção brasileira. A camisa a que o ex-BBB se refere é uma camisa com as cores do arco-íris, símbolo LGBTI+, camisa usada pelo PSG num jogo na Europa. E o tchac-tchac era uma dancinha que o Gil do Vigor costumava fazer no reality show da TV Globo. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno, o artilheiro da Copa de 2002, o mais recente título do Brasil, divulgou uma carta aberta ao Neymar. No post nas redes sociais, Ronaldo afirma que o atual astro da seleção é foda e gigante. Diz estar certo que a maioria dos brasileiros tem admiração pelo atacante. Abre aspas para o Ronaldo. É por ter chegado aonde chegou, pelo sucesso que alcançou, que tem que lidar com tanta inveja e maldade, num nível de comemorarem a lesão de uma estrela como você, com uma história como a sua, fecha aspas. O ex-ídolo da seleção deseja então que Neymar volte mais forte para a Copa. O amor e ódio a Neymar, ou usando aqui uma expressão menos batida, a simpatia e a antipatia que o craque desperta, são explorados por ele mesmo. Na plataforma Netflix, o documentário autorizado por ele chama-se Caos Perfeito. Nesse documentário, aliás, é possível ver um quadro muito interessante que o jogador tem dentro de casa. Um quadro em que ele aparece com metade da cara caracterizada como Batman, herói vingador da imaginária Gotham City, e outra metade da cara caracterizada como Coringa, o vilão psicopata e arquirrival do Homem-Morcego. Na imagem, o Neymar, de duas caras, põe o dedo indicador em riste sobre os lábios e pede silêncio. O Brasil está em seu período de transição de governo. O presidente Jair Bolsonaro está de saída e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está de chegada, com posse marcada para 1º de janeiro de 2023. O petista tem planos de aumentar o número de ministérios. A Isabela Cruz escreveu sobre o tema. Isabela, o que se sabe até agora a respeito do que vai ser criado de novo no futuro governo? Lula ainda não anunciou como vai ficar a estrutura do futuro governo, mas os grupos montados na equipe de transição, que somam 31, assim como as promessas de campanha, dão uma pista do número de ministérios que ele vai ter. Atualmente, sob a presidência de Jair Bolsonaro, contando com os órgãos que têm status ministerial, são 23 pastas. Lula, portanto, entre substituições e criações, deve ter aproximadamente uma dezena de ministérios a mais do que Bolsonaro. Esse aumento passa tanto pela criação de órgãos inéditos na administração federal, como o Ministério dos Povos Originários, quanto pela recriação de ministérios que viraram secretarias dentro de outras pastas em governos recentes. Esse é o caso da área de desenvolvimento social, aquela responsável pelo Bolsa Família, que depois virou Auxílio Brasil, que ficou junto com o esporte no atual Ministério da Cidadania de Bolsonaro, e da área de igualdade racial, que já com o ex-presidente Michel Temer ficou sob o comando primeiro do Ministério da Justiça e depois do Ministério dos Direitos Humanos. Bom, e esse aumento de pastas passa também pelo desfazimento de fusões que foram feitas por Bolsonaro, como está praticamente certo de acontecer na área econômica, já que o saldo do superministério dado a Paulo Guedes, reunindo Fazenda, Planejamento, Indústria, Comércio Exterior, e inicialmente trabalho e previdência também, não deu muito certo na visão de diversos especialistas em gestão pública, inclusive aqueles que eu ouvi, deixando o país com problemas, por exemplo, na área de planejamento. E Isabela, qual a importância de se criar um ministério? E quais os impactos nas contas públicas dessas novas estruturas? O ministério serve para várias coisas. Primeiro, claro, para dar importância, visibilidade a uma área. Quando se juntam duas áreas, uma pode se sobrepor à outra, ou o ministério pode ficar simplesmente sem capacidade para coordenar tantas tarefas. Especialistas em segurança pública, por exemplo, têm argumentado que o Superministério da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro não dá conta de atender aos temas securitários devidamente. Além disso, um ministério serve na prática para acomodar aliados, para dar poder e lugar dentro do governo para partidos que depois vão ser importantes para a articulação do governo com o Congresso. Foi o que a gente viu acontecendo, por exemplo, em 2021, quando Bolsonaro recriou o Ministério do Trabalho. Esse crescimento da máquina custa, lógico.
porque, no mínimo, precisa pagar o salário do ministro, do seu chefe de gabinete e do seu secretário executivo. Mas especialistas em gestão pública apontam que o aumento do número de ministérios, assim como sua redução, é uma medida que tem impacto maior em termos políticos do que financeiros. Porque o que acontece é que quando se fundem ministérios, funções de confiança podem até ser extintas, mas o grosso do quadro de pessoal é mantido, numa pasta ampliada. Por exemplo, quando Bolsonaro criou o Superministério da Economia em 2019, a previsão da própria pasta era de economizar anualmente 30 milhões de reais com a fusão. Isso pode até parecer bastante, mas em termos de orçamento público é pouco. Representa 0,01% do que o governo federal tinha gastado em 2018 com o pessoal, só para dar uma ideia. Esse texto da Isabela você pode ler na Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a gestão pública como um dos temas principais. Vai lá no nexojornal.com.br/Ponto Futuro. Do amor e ódio envolvendo Neymar ao aumento do número de ministérios no futuro governo Lula, durma com essa. Com roteiro de Conrado Corsalete, produção de Letícia Arcoverde, participação de Isabela Cruz e edição de áudio de Luiz Serafim, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até lá.